Ô, Rafa, o problema do Wallace era peso, porque eu vi todo mundo enaltecendo que ele já perdeu 4 quilos com a chegada do Léo Jardim. Você acha que era só o peso que atrapalhava, já que futebol ele já teve? Eu acho que não, CJ. Não. O Wallace sempre foi um jogador forte. Um jogador, uma parte física dele, né? Mais forte do que a grande maioria. Não sei se isso é o problema. Eu até tentei procurar alguma coisa para ver quanto que ele jogava na Itália, com qual era o peso dele, mas não sei. Confesso que o dele é muito mais uma sequência de jogos que ele não teve ainda. Porque se fosse o peso, ele jogando, naturalmente ele perderia. Você vai dar sequência para um jogador que não estava... Quando tinha os minutos, não correspondia. Não, e mais do que isso, eu falei ontem também sobre isso. O Romero não tem dado brecha, CJ. O Romero oscilou aí quando o time oscilou um pouco, mas tem jogado bem. E faz parte do futebol. Não é porque o cara foi a contratação mais cara, existia uma esperança muito grande em cima dele, que ele tem que chegar e tem que ser titular, e tem que jogar. Futebol é isso. Nos minutos que ele entrou, ele também não correspondeu, e aí o outro que tá jogando bem, não tem muito o que fazer. Não tem como você dar esses minutos, porque no campeonato, o que poderia, ou deveria acontecer? O Campeonato Mineiro deveria ser para isso. Um jogador que já entregou o que ele entregou, não foi bem ano passado. Independentemente do resultado, era um cara que você tinha que pegar o Mineiro, dar 5, 6 jogos para esse cara para recuperar ele pro Brasileiro. Só que não tem condição de fazer isso. O Campeonato Mineiro serve para derrubar treinador, jogador. Porque quando você ganha é obrigação. Ganhou o Campeonato Mineiro é obrigação. O Atlético Cruzeiro é obrigação ganhar. Quando você perde, então você não tem esse período. Você não tem como experimentar 3 jogos do Sub-20. Não tem. O Atlético passou agora de muito elogiado, poderia ter sido um planejamento terrível. A diretoria estaria sendo muito cobrada se o Galo empata aquele último jogo contra o Itabirito. Ou um dos 5 jogos que ganhou seguido. O perdido no clássico. Empatado com o Cruzeiro no clássico, que era super normal. Então o Campeonato Mineiro não dá pro Wallace. Perdido pro América, ele tava qualquer resultado o tempo que o Wallace precisava era no Campeonato Mineiro. Agora não tem mais, CJ. Ou ele entra e performa pra entrar no lugar do Romero, porque eu não enxergo os dois jogando junto. É a grande decepção do Cabido. Mas ele me parecia pesado. Não no sentido pesado de gordo. Não, falta mobilidade. Parecia que tava fazendo força pra correr, sabe? Quando você sente que o jogador parece que tá correndo com o freio de mão puxado. Mas pra mim isso aí é só jogando. É aquela coisa do jogo, que no treino muitos jogadores... Tem jogador que consegue, tá? Tem jogador que fica 6 meses sem jogar, quando ele volta parece que ele nunca ficou fora. Zé Roberto. Alguns jogadores são assim. Outros, ele precisa de 2, 3, 4 jogos, 5 pra ele entrar nesse ritmo. Que eu tenho essa sensação também. Mas pra mim não é aquilo. O problema dele não é aquilo. Exatamente. Ele não tava assim, visualmente, se olhar e falar, pô, esse cara tá gordo, tá acima do peso. Porque tem jogador que você consegue perceber. Mas não parecia isso. Mas ele me parecia que tava fazendo força pra jogar. Eu concordo. E você? É a grande decepção por enquanto, sim. Também acho. Dos grandes... Eu não tô falando aqui do Lautaro, do próprio Caio Jorge, que veio... Do Peralta, que já saiu. Não tô falando desses meninos, né, no caso. Mas o Wallace, o Gris falou muito bem essa semana, né? O Wallace, ele foi a grande contratação do Cruzeiro no meio da janela do ano passado. Acima do Cássio, do Matheus Henrique? O Cássio, eu acho que vem com esperança, expectativa grau alta. O Cássio vem do banco. O Wallace foi um dos melhores jogadores do campeonato italiano na posição dele, quando ele veio pro Cruzeiro. O Cássio estava na reserva do Corinthians. Cara, todos nós enaltecemos muito a contratação dele. O momento do Wallace era melhor, né? Assim, o Cássio é muito maior do que o Wallace. Sim. Mas o momento, né? Sim. A performance dele naquele momento era melhor, tanto do que o Matheus Henrique também, né? E o peso do Matheus Henrique, eu tô falando de quilos, né? Menor do que o Wallace, mas entregou muito mais. O Matheus Henrique, ele é intocável nesse meio campo do Cruzeiro, por exemplo.